Boa noite, querida gente. Bem-vindos. Agenda Cristã de André Luiz é um livro psicografado por Chico Xavier. E o capítulo de hoje chama Realidades. A cantora que baila sorrindo e da qual você comumente se afasta entediado, na suposição de conservar a virtude, geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração e respeito. Livro dos Espíritos. Entramos num novo item, estamos no capítulo sobre Deus, e o item que a gente começa hoje é provas da existência de Deus. E a pergunta é: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que se aplica às suas ciências. Não há efeito sem causa. Procurem a causa de tudo que não é obra do homem, e a sua razão responderá. E Kardec coloca uma nota. Para se crer em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e sugerir que o nada pode fazer alguma coisa. É bem claro isso, né? No livro A Gênese, capítulos São Chegados os Tempos, a gente começa aqui uma mensagem um pouco mais longa, que vai levar alguns dias para conseguir ler ela inteira. Do que precede, resulta que, em consequência do movimento de translação que os corpos celestes executam no espaço, exercem uns sobre os outros maior ou menor influência conforme a proximidade em que se achem entre si e suas respectivas posições, que essa influência pode acarretar uma perturbação momentânea aos seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade de seus habitantes, que a regularidade dos movimentos determina a volta periódica das mesmas causas e dos mesmos efeitos, que se a duração de certos períodos são demasiado curtos para que o homem os aprecie, outros veem passar gerações e raças que deles nem se apercebem e às quais se afigura normal o estado de coisas que observam. Ao contrário, as gerações contemporâneas da transição sofrem o contra-choque e tudo lhes parece fora das leis ordinárias. Essas gerações veem uma causa sobrenatural, maravilhosa, miraculosa, no que na realidade mais não é do que a execução das leis da natureza. Se pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo, os referidos períodos podem ser acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais, insólitos para os que com eles não se acham familiarizados, meteoros que parecem estranhos, recrudescência e intensificação desusada dos flagelos destruidores, que não são nem causa nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral, anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo.
A Jesus, pois, foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais dos céus, que mais não são do que meteoros, sem abrogação das leis naturais. O vulgo, porém, ignorante, viu nessas palavras a predição de fatos miraculosos. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada apresenta de surpreendente quando feita por seres desmaterializados, que veem o fim a que tendem todas as coisas, tendo alguns deles conhecimento direto do pensamento de Deus. Pelos movimentos parciais, esses seres veem em que época poderá se operar um movimento geral, do mesmo modo que o homem pode calcular de antemão o tempo que uma árvore levará para dar frutos, do mesmo modo que os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico pelo tempo que um astro gasta para efetuar a sua revolução. É isso. Esses fenômenos naturais, e às vezes nem tão naturais, que alguns são consequência da ação do homem, né? Atualmente, já são precursores dessas revoluções que a Terra há de sofrer e está sofrendo. Vamos então para a nossa poesia de hoje, do livro Poetas Redivivos, e essa é de João de Deus. Sigamos além. Não te entregues, meu irmão, ao frio da indiferença, que o desânimo é doença, regelando o coração. Se há males e dores mil que volvem ao corpo em bando, há micróbios atacando a nossa vida sutil. Repara o sol a brilhar, sem tristeza, sem fadiga, desde o céu à terra amiga, nas nuvens, no chão, no mar. O ninho irradia amor, a fonte clara desliza, serve a chuva, serve a brisa, serve o grão e serve a flor. Levanta-te e segue além. Vence a aflição, vence a prova, somente quem se renova nas leis do infinito bem. Desalenta a negação, acorda, avança, porfia, serviço de cada dia é senda de perfeição.